Damos início a mais um AlcaCast, um espaço para os membros da nossa comunidade compartilharem a sua história e também contar um pouquinho do seu negócio. E hoje eu estou aqui com um convidado de longa data, um amigo de longa data, que foi uma satisfação receber a notícia que ele queria participar. E aí eu disse, poxa, vai ser muito legal. O Jaumei Duarte, que é um empreendedor nato, que é sócio, proprietário da Santa Fé Seguros, empresário do setor de seguros, sócio da Santa Fé, como eu falei, corretor de seguros, economista com formação em MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, atuou em empresas como a Volvo, fabricante de caminhões, e a Renault. Também teve uma experiência muito bacana de 8 anos no setor público, ocupando posições estratégicas como secretário de Desenvolvimento Econômico, presidente da Companhia de Águas de Joinville e diretor executivo da Secretaria de Governo, todos na gestão do senhor Udo Deller, que foi de 2013 a 2020. Meu amigo, seja muito bem-vindo. Pô, Maicon, obrigado, né? Obrigado pela oportunidade de estar aqui, batendo esse papo, né? A gente... rever algumas histórias aí que a gente também viveu junto, né? Exatamente. E obrigado pelo Alca aí, pela oportunidade de a gente estar aqui. É uma satisfação e uma honra. Sabe que isso é recíproco, né? Igualmente, nós termos você como membro da nossa comunidade engrandece. E vocês que estão nos assistindo vão poder saber por quê. Vão conhecer um pouquinho da história de Jaumei. Jaumei, como é que você começa? Assim, você é natural aqui de Joinville? Sou joinvilense. É da terrinha? Sou joinvilense, nascido a 9 de março, Michael. Olha só! Então, joinvilense não é nada Arci Vargas, então joinvilense da Gema, né? Eu sou o caçula de 3 irmãos, né? Perdi meu pai muito cedo, meu pai morreu quando eu tinha 12 anos, né? E aí comecei a empreender, a trabalhar muito cedo também, com 15 anos, no Banco Francês e Brasileiro, que era o banco que ficava ali na Jerônimo Coelho, aqui em Joinville. E depois do banco, fui para o Banco América do Sul, enfim, comecei a minha carreira aí, inicialmente em banco. Depois, nossa família tem um posto de gasolina, meu avô tinha um posto de gasolina, nós herdamos esse posto, começamos a tocar o posto, montamos um material de construção também. Esse material de construção, até hoje, meu irmão é o proprietário, né? E passou um tempo, eu com meu irmão fizemos uma reunião, nossa família fez uma reunião, via que o negócio não dava para os dois, né? E aí a gente tomou a decisão de sair do negócio. E eu tinha conversado, um corretor de seguros, amigo meu, nosso corretor de seguros, à época, me convidou para vender seguros. E eu sempre fui um ótimo comprador de seguros. Mesmo nessa época, eu tinha seguro de vida, de carro, de casa, da empresa, tudo. E aí eu falei, pô, se essa frase está certa, eu vou ser um bom vendedor de seguros, então... E aí começou. Já consumia seguro, já tinha entendido, né, o porquê, a importância. Ele fazia muito sentido ter seguro para você. Perfeito. O seguro já fazia parte... eu já entendi a importância, né, de ter, né, como tu bem disse. Então, se essa frase está certa, se a gente não vende aquilo que não compra, eu sou um bom comprador de seguros, eu vou vender. E assim comecei a minha vida, né, empresarial, daí já com 23, 24 anos na área de seguros. Mesmo assim, bastante jovem, né? Ainda jovem. Bastante jovem. Você, então, abriu uma corretora de seguros ou foi trabalhar primeiro? Não, eu fui trabalhar com o meu corretor, que era meu amigo também, e é meu amigo até hoje. E aí eu fui trabalhar com ele. Aprender ali, como aprender. E aí eu comecei... É mágico o porta a porta, Maicon. Né? E eu comecei a vender de porta em porta. Naquela época, os seguros patrimoniais, eles tinham cada seguro cada atividade tinha uma taxa e cada cobertura. Então, só para a gente, quem está nos assistindo entender, né? Então, o seguro de incêndio de uma panificadora tinha uma taxa. O seguro de incêndio de um posto de gasolina é outra, né? Porque conforme a taxa de risco. A taxa de risco. E aí a cobertura de vendaval, danos elétricos, vidros, enfim, todas as coberturas que compõem o seguro, cada um tinha uma taxa diferente conforme a atividade. Eu falei, poxa, mas se cada vez que eu parava na frente do cliente, eu tinha que ficar virando aquele livrinho para lá e para cá, era um livrinho que a gente pegava as atividades, aí ia ver as taxas e tal. E eu falei, pô, isso aqui não está certo, eu fico demorando tempo aqui. Aí eu fiz o seguinte, eu falei, o que mais tem? Eu falei, mas tem panificadora e farmácia.
e eu decorei as taxas de panificador e farmácia. E eu fui de farmácia em farmácia, panificadora em panificadora. Peguei uma avenida, várias avenidas, mas peguei uma avenida e comecei num sábado à tarde e comecei a vender seguro e foi assim que tudo começou. Interessante. Faz lembrar de um filme, né, que tem, do porta a porta, né, o quanto ele é eficiente. Né? E assim, João May, com isso também você acabou se destacando como um especialista, né, para essas pessoas, né? Porque é diferente, né? O corretor que ia ali abrir o livrinho e ver, e tu chegar já de bate pronto e já saber as taxas, tudo saber tudo certinho para aquele empreendimento, né? Eu acho que isso acabava impressionando, né, de alguma forma o meu cliente ali, né, o prospect, o meu cliente. Mas, Michael, eu acho que na verdade, as pessoas viam um rapaz jovem de 23, 24 anos, está aqui batendo a minha porta. E eu acho que as pessoas tinham pena, talvez, e assim começou, sabe? Porque o porta a porta tem uma bênção sobre o porta a porta que é impressionante, sabe? Então, mesmo quando eu recebia depois, né, mais tarde, hoje quando eu recebo um vendedor porta a porta, que é muito raro hoje, né? Mas eu dou valor porque lá no passado também me deram valor, né? Uhum. Então, e eu acho que é isso, sabe? As pessoas começam... E aí, tu tem um bom discurso ali. Eu treinava bem isso, né? Na hora a abordagem com o cliente, né? Olha, eu sou corretor de seguros, isso aqui é meu nome, meu cartão e tal. Sou João May Duarte e tal. E estou aqui para proteger o teu imóvel e tal. Tem 5 minutos para mim, sabe? E aí, as pessoas... Pô, vou dar uns 5 minutos, eu quero ver o que sai daí, né? Talvez numa aposta assim, uma aposta misturado com pena e deu certo. Que bacana, João. E quanto tempo, então, você abriu a tua própria corretora? Daí eu fiquei vendendo para outros corretores, né? Eu tenho um amigo nosso também que tinha outras seguradoras, então eu comecei a vender para esses 2 corretores e fiquei 1 ano, talvez. Só que ali ainda eu não tinha formação de corretor de seguros, porque o corretor de seguros você tem né, como tem o corretor de imóvel tem o Cresci, o corretor de seguros tem a SUSEP. Né? Então, tinha que fazer uma formação, tem uma formação que dura 1 ano, né, ou eram provas, e depois vocês tinham que fazer as provas, e assim eu fui fazer essa formação de corretor de seguros, que terminei ela em final de 95. E aí, pô, a gente está falando de 30 anos atrás, século né, passado. Cara? Século passado, denuncia a idade, né? Michael. E aí, a partir da tua conclusão de formação... Aí, assim que eu me formei corretor, mas antes disso, eu fui chamado para uma seguradora. A Vera Cruz, que hoje é a Mafre, me viu vendendo seguros, viu que eu não era corretor, porque existe no mercado assim, se você é corretor de seguros, você não é segurador. Se você é segurador, você não é corretor de seguros. O mercado mesmo não permite isso, a prática do mercado, né? E como eu não era corretor de seguros ainda, eu fui convidado para trabalhar numa seguradora, né? E aí, ser gerente da filial Joinville, já de cara. E eu achei aquilo um desafio danado, porque, poxa, 25 anos e 24, 25 eu já tinha ser gerente de uma seguradora, né? Mas a seguradora passava por um momento que o presidente que tinha vindo da Espanha, ele estava contratando muitos gerentes jovens, né? Talvez eu era mais jovem, mas a faixa de idade dos gerentes era 28, 30 anos. E aí eu fui contratado pela Vera Cruz, fiquei 4 anos trabalhando na Vera Cruz, que é do sistema Mafre, que era uma seguradora oriunda do Grupo Bung, né? Uma seguradora cativa do Grupo Bung. A Bung vendeu para a Mafre, ficou 4 anos, ficou uns 10 anos com o nome ainda Vera Cruz, e depois se transformou em Mafre, que é a Mafre que a gente conhece hoje, né? Fiquei 4 anos na Vera Cruz e saí daí para montar já a Santa Fé. Aí eu já tinha, né, tomei a decisão de pedir demissão e montar a Santa Fé Corretora de Seguros. Isso foi em 99. Porque como gerente ali, tu tinha no teu core business ali fazer venda também? Fazia parte? Não, a gente atendia os corretores. Porque aí eu acho que
né, te conhecendo um pouco, falando do teu histórico ali, como tu gostou de fazer um porta a porta, ficou uma coisa faltando ali? Ficou, Ou ficou faltando, talvez a gente andou um pouquinho, subiu um andar, né? Por que eu falo que subiu um andar? E essa foi a oportunidade que a Veracruz me deu, né? Porque na Veracruz eu atendia os corretores para que eles vendessem em Veracruz. E a Veracruz ainda era uma seguradora sólida, né, e tal, com o nome de mercado, mas não era uma grande seguradora, né? A grande seguradora era a Bradesco, Porto, Sul América, a GF, a época que hoje é Allianz. Então eram essas os grandes players, a Paulista, que virou Liberty, que hoje é a Yellon. Então esses eram os grandes players. A Veracruz não era, estava lá em 7º, 8º no ranking. E por que eu falo que é um andar a mais, né? Um patamar a mais? Porque para eu vender para o corretor, eu tinha que não só conhecer muito bem os produtos da Veracruz, mas eu tinha que estudar o produto do mercado. Para eu dizer, ó, corretor, Por que o tema? sei lá, né, pegar a seguradora, a Paulista, a Paulista, a assistência de guincho dela é só depois de 50 quilômetros da residência. O da Veracruz é na garagem. Então, eu tinha que estudar os produtos dos concorrentes para vender melhor o da Veracruz. Que isso no começo, isso que eu estou falando aqui, esse exemplo, era exatamente da época. Quando surgiu a assistência 24 horas, tinha uma carência de 50 quilômetros. Só podia pedir o guincho com 50 quilômetros. E a Veracruz foi a primeira seguradora que deu o guincho a partir da tua garagem. Não pegou na garagem, tu pode chamar o guincho. E esses diferenciais é que a gente foi levando, e aí tinha que falar para os corretores vender Veracruz. Não era uma tarefa tão fácil, né? Porque as outras seguradoras eram muito desenvolvidas e tal, né? Mas a gente também conseguiu êxito, né, nessa tarefa. Nos 4 anos, a gente as vendas quadruplicaram da Veracruz nesse período que a gente estava lá. Que legal. Mas mesmo assim, ainda tu queria empreender? A vontade de empreender sempre, né? Sempre. Na minha família, todos são empreendedores, né? Meus primos e tal. Acho que eu tenho só um primo que ainda é CLT. Mas meus tios, enfim... É um exemplo de berço que tu tem, né? É um exemplo de berço. Então, isso talvez venha no sangue, né? Essa vontade de empreender. E desde cedo eu tinha isso muito forte, né? E aí, eu vi essa oportunidade do setor de seguros, né? E eu via as oportunidades que tinham, que os corretores muitas vezes, às vezes não atendiam e tal. Eu falei, poxa, tem muito campo e eu quero me dedicar a isso. E também aí essa questão de mercado, né? Porque você está vendendo segurança, você está vendendo tranquilidade para o cliente, você está vendendo proteção. Eu estou te vendendo uma coisa boa, né? Então, isso também bate muito com propósito de vida, né? E aí, eu não estou te oferecendo alguma coisa que ali na frente pode te fazer mal. Muito bom. E quando você abre já com Santa Fé? Abro como Santa Fé. E quando você inicia com a Santa Fé, tu inicia com nichado em algum ramo ou amplo? Não, quando começa o negócio, né, Michael? Se o cara... Dá para escolher muito. Eu tenho um seguro de fazenda, vou fazer. Tenho seguro de automóvel, de prédio. Faço. Faço, né? E essa característica, ela vem desde sempre, sabe? Então, hoje ainda a Santa Fé é uma corretora multiproduto. Nós vendemos qualquer necessidade que o cliente tenha na área de seguros, a gente atende. Né? Sejam seguros mais comuns, como automóvel, residencial, né, o empresarial e tal, até os seguros um pouco mais elaborados, eu diria, como seguro garantia, como seguro cyber, como seguro de crédito, seguro de E&O, seguro de responsabilidade civil profissional para médicos, advogados, enfim. Nós temos tudo isso no portfólio e além dos benefícios, né? Plano de saúde, seguro de vida empresarial, vida individual, seguro viagem, todos aqueles seguros individuais também e para a pessoa jurídica nós temos. Muito bom. Mas no meio desse percurso aí da Santa Fé, como corretor de seguro, vieram algumas propostas que você também não conseguiu dizer não. É você verdade. se desafiou. É verdade. Conta um pouquinho dessa tua trajetória, porque foi para Volvo, né? Depois para Renault. Vamos começar por aí. Certo. Michael estava com 3 anos de empresa e a gente estava crescendo
todos os números crescendo, mas a gente não ganhava dinheiro ainda, né? Ainda estava abaixo da linha de equilíbrio, do ponto de equilíbrio, né? Tinha meses que era bom, tinha meses que não era e tal. A gente estava né, nessa gangorra financeira que os negócios, quando a gente está começando, tem. E surgiu um convite para a Volvo, estava montando a corretora de seguros dela no Brasil, né? A Volvo, fabricante de caminhões, e surgiu um convite, um amigo meu que é de Curitiba, ele, olha, eu estou aqui na Volvo, e a Volvo vai contratar uma pessoa também para ajudar aqui, e essa pessoa estava nessa área de seguros já, para ajudar, para vir trabalhar no setor de seguros. E eu falei, tu tem interesse? Aí eu falei, olha, poxa, eu estou começando a minha empresa, né? Estou aqui e tal. Mas eu falei, tá bom, vou ver a oportunidade. E aí participei, teve uma seleção e tal, e fui escolhido, né? Como a pessoa a fazer parte lá desse time. E eu estava bem no início, né? E a primeira decisão para nós, empreendedores, Maicon, poxa, mas eu tenho a minha empresa. Poxa, eu vou largar a minha empresa e vou ser funcionário de novo, né? Poxa, bate essa dúvida, né? Tá certo que era uma proposta bacana, num setor que eu conheço, numa empresa classe mundial, né? E então balança, né? E aí eu fui, conversei com a minha esposa, conversei com a minha filha, oramos, colocamos na presença de Deus e falei, Deus, se for da tua vontade, então, que dê tudo certo. E se não for da tua vontade, se isso não vai ser bom para nós, não vai ser bom para mim, para minha família, eu falei assim, coloca um cabelo no meio desse assunto. Dá um sinal. Dá um sinal e não deixa acontecer, né? E eu fui, e aí fiz todos os testes e tal, e fui aprovado. E graças a Deus deu tudo certo. E quando eu fui pegar meu crachá, meu TBF, que é o crachá da empresa, né? Eu gosto do número 9 do 3, não por acaso, né? Não por acaso, porque é o número data do meu nascimento. Mas eu gosto muito desses dois números e na hora que eu fui pegar o meu TBF, era 0309. E ali eu percebi, eu falei, Deus dizendo, ó, vai fundo que tá tudo certo. É o caminho. Tá tudo certo. Tô no comando, como sempre, né? Deus sempre está no comando das nossas vidas, dos nossos negócios, isso eu acredito firmemente, né? E ali eu vi que, eu falei, então agora, beleza, Foram 7 anos e meio de Volvo, trabalhei na área de seguros, uns 4, 5 anos, depois trabalhei na área de inteligência de mercado, desenvolvimento de negócios e representante de concessionária, né? Desenvolvimento de concessionários, nesses 7 anos e meio. Tu entrou pela porta do seguro. Entrei pela porta do seguro. Mas depois transitou por outros setores. Depois transitei por outros setores, né? A gente escreveu uma história muito bacana. Hoje não existe ranking de corretora de seguros, mas hoje seguramente a Volvo é uma das maiores do Brasil, né? E a gente desenhou e vende basicamente nas concessionárias, né? O seguro. Então, nas concessionárias Volvo para clientes Volvo, a gente desenvolveu um produto específico, né? Que é um sucesso no Brasil até hoje. Depois disso, aí fui para as outras áreas, inteligência de mercado e desenvolvimento de negócios. E na última área que eu passei na Volvo foi a área de desenvolvimento de concessionários, que também, todas essas áreas eu tive muita sorte de ter participado, de ter desenvolvido, porque bateu muito com as características que eu tenho, sabe? Então, sou muito grato a todas as oportunidades que a Volvo me deu. Na verdade, sou muito grato a tudo que aconteceu comigo até aqui, né? Se a gente vai construindo e Deus vai nos ajudando. Depois da Volvo fui para a Renault. A Renault precisava de uma pessoa que fizesse a interface com as seguradoras. E aí chegaram até mim e aí fui para a Renault. E fiquei quase 1 ano, mas aí eu não consegui me encaixar bem. Não consegui. Era um momento de vida que eu estava já com 43 anos. E eu dizia, poxa, eu quero voltar para Joinville, isso não saía da minha cabeça. Aí eu falei, a hora é agora. Se eu deixar passar, e aí eu pedi demissão da Renault e voltei para Joinville. Legal. Aí voltei para Joinville aí para empreender a Santa Fé novamente, né? E aí começamos a Santa Fé. Eu tinha mantido ela a PJ esse tempo todo, mesmo sem faturamento, né? E na hora que eu volto aí é só reativar tudo. E começar começar de novo. Começar de porta novo. Porta a porta.
Não, agora não precisava mais do porta a porta, né? Já tinha uma experiência, já tinha conhecido clientes e tal. E aí, mas de vez em quando eu faço porta a porta. É bom, né? É dá bom, resultado, né? é bom. E rapaz, é o contato frio, te desafia. Então, de vez em quando eu ainda até hoje curto fazer um porta a porta aí. Quem está começando, João May, nesse ramo, tu indicaria um porta a porta? Ah, com certeza. Com certeza. Forja, né? Porque hoje está muito Forja o vendedor. a questão do digital, né? Digital, ok, digital precisa, quem está fora do digital também, né? Tá obsoleto, mas não só ele, né? Não. O porta a porta forja o vendedor, né? Então, deixa com o ombro grosso, né? Deixa cascudo, engrossa. Engrossa o pelo. Porque tu recebe todo tipo de não ali, né? Tu recebe todo tipo tu recebe todo tipo de reação. Né? Das que são positivas, das que não quero, tal. Né? E isso tu vai fortalecendo. Aí, poxa, aí tu vê que tu fez uma abordagem que faltou alguma coisa, aí tu vai lapidando o teu pitch, né, de vendas. E aí, então... e hoje, para quem está começando, vai começar ali, né, no ciclo da família, né, no ciclo dos amigos, aquela técnica que a gente aprende, né? Dos amigos, da família, aí vai fazer uma lista de nomes do amigo do colégio, da faculdade e tal, e vai indo. Então, não é um contato tão frio. Mas chega no momento que essa lista acaba e tem que começar. Pô, e agora? Né? Vou pro contato frio mesmo. Vou pro contato frio, que é isso que, como eu falei, eu acho que dá uma forja no vendedor mais robusta. E atualmente, então... calma aí, antes de falar do atualmente, ainda nós temos uma parte importante que é a tua trajetória, né, no poder público. Tu passou, né, com uma posição muito importante, né, como secretário aqui na nossa cidade, uma cidade que, poxa, é referência em diversos aspectos. Sim. E tu teve a oportunidade de sentar muito próximo da gestão, participar de decisões importantes e viver um pouquinho disso. E não podíamos deixar de falar um pouquinho dessa tua trajetória aí. Michael, foi uma trajetória também, como eu disse, né? Foi uma oportunidade que apareceu única, né? Eu sempre também, um lado muito forte que eu tenho é o lado associativista. Então, eu sempre participei da CIG, do Núcleo de Jovens Empresários e tal, e quando eu fui, eu participava, quando fui para Curitiba. Nos 8 anos e meio que eu fiquei morando em Curitiba, eu sempre vinha nas Expo Gestão, que aconteciam aí ano a ano, né? Que inclusive tem aí uma Expo Gestão logo em seguida. Nos eventos do núcleo, enfim, sempre estava muito ativo. E essa veia associativista sempre bateu muito forte em mim também. E quando eu voltei, os amigos me colocaram para presidente do Núcleo de Jovem Empresário. Então, no ano de junho de 2011 a junho de 2012, eu fui presidente do Núcleo do Jovem Empresário da CIG. Né? A CIG Jovem, como popularmente conhecida. E no Núcleo, a gente conheceu também, a gente fez parte do Conselho Estadual do Jovem Empreendedor de Santa Catarina, o CEGESC, que são os núcleos das associações estado afora. Né? E aí a gente faz muita conversa e tal, e aí sempre vem aquela indignação do poder público, né? Poxa, por que não dá para fazer isso? Por que não dá aquilo? Por que né? E vem uma vontade de participar, né? Quando a gente participa dos núcleos, assim. E 2011 a 2012, no ano que eu fui presidente do núcleo, né, foi o ano que o seu Udo Deller foi presidente da CIG também. E ali a gente teve alguns contatos, né, naturalmente, como de praxe da associação. Quando ele foi para a eleição, eu participei fiz um almoço, participei algumas outras vezes, algumas reuniões, mas muito pouco. E na hora que ele venceu a eleição, ele me fez o convite para participar do governo na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico é uma secretaria de um pouco de relações públicas do governo, né? Então ela lida com o setor produtivo, ela é responsável pelo ecossistema de inovação da cidade, ela tem algumas atribuições de praxe e tinha algumas outras que eram circunstanciais, como a duplicação da Santos Dumont e a modernização do aeroporto, né? E aí fizemos um bom trabalho ali na Secretaria de Desenvolvimento. E aí o prefeito me fez um convite para ir para Águas de Joinville também, tinha uma missão lá.
e a gente fiquei 2 anos e meio na Secretaria de Desenvolvimento, 2 anos e meio na Águas de Joinville e 2 anos e meio, 3 anos na Secretaria de Governo, que finalizou os 8 anos. Então, eu fiquei do primeiro ao último dia no governo Udo, e para mim foi uma satisfação também, um aprendizado enorme, né? E realizar, né? Quando pode... eu sempre digo, o poder público, ele tem uma força muito grande em poder realizar. A vontade do setor público já é 50% de qualquer coisa, né? Uhum. Claro que o poder público também tem suas limitações. Então, tem que escolher qual prioridade vai tocar, né? Uhum. O governo Udo escolheu saúde e educação, né? Que foi destaque, então, esses 2 temas. E se tivesse mais tempo, a gente contava um pouco das histórias aí, né? De cada uma Mas quem sabe numa outra oportunidade, né? Com certeza. Mas foi super gratificante. Eu aprendi o lado do setor público, que era um desafio que eu tinha e uma vontade que eu tinha de fazer parte do setor público, né? E eu digo que eu ocupei as 3 melhores posições que eu podia ocupar no governo, que é na Secretaria de Desenvolvimento, na Águas de Joinville e na Secretaria de Governo, porque tudo isso se complementa, sabe? Então, foi uma experiência muito positiva. E dessa experiência, João Meire, que antes, né, tu não tinha, o que tu traz assim de bagagem para dar continuidade? Porque a Santa Fé continuou, né? Sim, a Santa Fé continuava, e nesses 8 anos que eu fiquei no governo, tinha 2 funcionárias à época, né? E elas tocavam a Santa Fé normal. Eu ia um período por semana, né? Às vezes, quando era possível. Que eu sempre priorizei o governo nesses 8 anos, né? Se eu tinha uma reunião na Santa Fé e aparecia uma reunião no governo, eu cancelava da Santa Fé e priorizava o governo. Deu hierarquia para essa... Deu hierarquia para o governo, né? Porque eu sabia que ia ser temporário, né? Queria fazer o melhor e aí só com muito foco. E assim, opinião pública, né? Pô, tá deixando de ir para o governo para ir na empresa própria e tal. E eu tinha muito cuidado com isso. Eu nunca misturei as coisas em nenhum momento, né? O que é setor público é setor público, o que é minha empresa é minha empresa. Eu sempre tive muito cuidado com isso, sabe? Então, e mudou a tua visão do poder público? Mudou a visão. E assim, fica... sobretudo, a gente percebe que muito do setor público é parte jurídica. Então, tem que ter o conhecimento jurídico sobre tudo o que acontece. E hoje, na tua pergunta aí, sobre a Santa Fé, hoje, sempre que eu vou para algum assunto novo, eu bato o olho no jurídico daquele assunto para ver como eu devo quais são as minhas limitações, as minhas regras, o que eu posso, o que eu não posso. Quais são as regras do jogo? Quais são as regras do jogo, né? Porque no setor público, qual que é a diferença do setor público e privado? Setor público, setor privado, a gente pode tudo que a lei não proíbe. E setor público, a gente só pode o que a lei permite. O que está em lei. Então, qualquer ação de qualquer ente público, ela tem que estar em lei. E aí, o setor jurídico é muito, muito atuante, né? No setor público como um todo. Ô, Jomei, eu sei que não foi fácil esses 8 anos. Atuar no setor público é algo desafiador, você mesmo veio trazendo várias questões aqui. Mas o que tu conseguiu fazer? Porque eu sei que você fez coisas bem interessantes e eu penso que é importante compartilhar aqui para o pessoal saber. Michael, bom, eu ocupei as 3 posições como eu falei ali, né? Na Secretaria de Desenvolvimento, a Secretaria de Desenvolvimento, como eu também disse ali, é uma Secretaria de Relações Públicas do governo, né? Então, é a secretaria que se relaciona com o setor produtivo, é a secretaria que desenvolve, né, ações para pavimentar o desenvolvimento econômico, para atrair novas empresas, para atrair novos investimentos, enfim. E em 2013, o prefeito nos deu uma missão que era 2 missões diferentes, né? Uma que era a duplicação da Santos Dumont e a outra a modernização do aeroporto. E além disso, né, trabalhar o ecossistema de inovação da cidade, que ainda estava incipiente. E essas 3 entregas, eu destacaria, né, eu fiquei na Secretaria de Desenvolvimento 2 anos e meio. A duplicação da Santos Dumont foi um desafio grande, era um financiamento que o governo do estado tinha à época, contratado junto ao BNDES, e o município tinha a obrigação de liberar as áreas para duplicação. E o prefeito nos deu a missão de pedir doação, né? Então, nós fomos a Santos Dumont, são 8.100 metros, né?
Do lado direito, que era onde a gente tinha que pedir as doações, eram 141 áreas de 103 proprietários. E nós fomos bater na porta desses proprietários para pedir doação. Claro que a gente não ia pedir doação naquela que é uma casa, que o imóvel, que a duplicação ia, né, ia ter que desapropriar a casa da pessoa. A gente fomos pedir as doações naqueles imóveis que eram imóveis maiores, enfim. E nós conseguimos 30% de doações, cerca disso, e a gente conseguiu liberar a fase centro e norte da duplicação da Santos Dumont. A fase centro é da Tenente Antônio João até a Tuiuti, e a face norte da Tuiuti até o aeroporto, né? Então, e aí a duplicação pode acontecer. Na modernização do aeroporto, isso dá muita conversa, né? Mas o ILS é um equipamento que ajuda, né? Contribui, é moderno, é utilizado no mundo inteiro e contribui para a aproximação das aeronaves. Ele diminui quase na metade a necessidade do piloto de ter que ver. Tem um momento que o piloto tem que avistar a pista, né? E o ILS reduz a quase a metade tanto a distância da pista como a altura. E estava uns 4, 5 anos já que esse assunto estava sendo tratado. E para encurtar um pouco a conversa, o ILS foi instalado e homologado em junho de 14, 26 de junho de 14. E só para você ter uma ideia, Maicon, não é só comprar o equipamento. O equipamento não é caro, em torno a época, acho que foi 5, 6 milhões. Mas é homologar o equipamento. Porque para o equipamento funcionar, tem uma série de ações no sítio aeroportuário, em toda a área do aeroporto, que tem que ser preparada para homologar o ILS. Por exemplo, aquela ruazinha lá do Cubatão, logo depois do aeroporto ali, nós tivemos que desviar o curso dela, porque ela estava no eixo de 75 metros do eixo central da pista. E tinha que ser além disso, para a gente homologar o ILS. Foi por isso que a gente desviou aquela rua lá do Cubatão. Homologado ILS em 26 de junho de 14, a Infraero fez um retrato em um ano, até 26 de junho de 15, né? 102 voos teriam sido cancelados, a aterrissagem, por conta de situações climáticas adversas. E com o ILS, apenas um voo foi cancelado por questão climática adversa. Muito então, bom, né? Importante o pessoal saber disso, porque muitas vezes isso passa batido. A efetividade que o ILS dá no aeroporto é incrível, sabe? E por isso que eu digo, Michael, que a gente tem que usar o aeroporto de Joinville. Também em 2014, nós instalamos, a Infraero instalou, a nosso pedido, o sistema Elo, que é aquele túnel climatizado, que não pega chuva nem sol e tal. E só para a gente finalizar esse assunto, o ILS somente 8 cidades do interior do Brasil tem. Entre eles, Canoas, que é base aérea, Campinas e Guarulhos, que são aeroportos, né? O destaque deles, e Curitiba também. Então, somente Curitiba é São José dos Pinhais, né? Então, somente 8 cidades no interior têm ILS. Joinville é uma delas. Muito bom. Sistema Elo, somente 4 cidades no interior, tirando Palmas e Porto Alegre, somente 4 cidades no interior têm o sistema Elo. Nenhuma dessas 4 cidades tem ILS. Então, a gente pode dizer que o aeroporto de Joinville é um dos mais modernos do interior do país, sem nenhuma dúvida disso. Muito bom. E depois, né, na questão da inovação, nós criamos o Prêmio de Inovação, enfim, eventos de inovação, que em 2014 virou a Expo Inovação, que também é um evento que acontece todos os anos aí em Joinville, porque a gente identificou que muitas universidades, as empresas ganhavam prêmios de inovação e o setor público ainda não estava participando disso. E aí a gente criou o Prêmio de Inovação e que veio a ser depois a Expo Inovação, que acontece todos os anos agora. Na Águas de Joinville, Michael, eu vou destacar 3 indicadores. Primeiro, resultado, né? Eu assumi a Águas de Joinville em junho de 2015 e deixei a Águas de Joinville em janeiro de 2018. Em 2015, o resultado foi de menos 2,9 milhões. Eu estou falando de resultado operacional. Se a gente olhar para a última linha do balanço, houveram outras situações que nos favoreceram, o resultado foi melhor, mas o resultado operacional da Companhia Águas de Joinville foi de menos 2,9 milhões em 2015, ou seja, um prejuízo. Em 2016, 25 milhões de lucro. Em 2017, 29 milhões de lucro.
A Companhia Águas de Joinville é uma companhia importante, né? À época faturava em torno de 200 milhões por ano, nós tínhamos 384 funcionários diretos e é uma companhia pessoas bem formadas que trazem o saneamento na veia, sabe? Gostam do que fazem. É uma companhia exemplar, tem várias boas práticas de gestão que são adotadas na companhia. A companhia é regida pela Lei 6.404, que é a Lei das SA, e pela 13.303, que é a Lei das Estatais. Então, tem uma série também de instrumentos que a companhia utiliza. É importante a gente saber disso também, da boa gestão e da excelente qualidade dos servidores, né, dos funcionários da Companhia Águas de Joinville. E na Secretaria de Governo, né, como diretor executivo, eu fazia articulação política com a Câmara de Vereadores, e aí eu destacaria um projeto que nós aprovamos em 2019, que é um instrumento urbanístico, que é a Lei da Outorga Onerosa, a Lei do TDC, né, Transferência de Direito de Construir, Direito de Preempção, Direito de Superfície, IPTU progressivo, enfim, que foram esses instrumentos que permitem à cidade, que dão um norte de desenvolvimento para a cidade. Vou dar um exemplo, né? Hoje em Joinville, qualquer construção pode ter no máximo 45 metros de altura. A outorga onerosa permite que leve essa construção até 90 metros de altura. E como é que eu compro outorga onerosa? Tenho duas formas de comprar. Ou você compra direto na prefeitura, né? A construtora compra direto na prefeitura e tem um valor para isso, ou ela compra de quem tem outorga. Então, por exemplo, aquelas pessoas que têm uma casa tombada, né? E ali, naquela região dela, o potencial construtivo é de 45 metros. Né? Então, ela tem um potencial em mãos que ela não pode exercer, porque aquela residência é tombada. E aí ela detém esse potencial construtivo e ela pode vender para alguém. E foi isso que agora, né, o governo inteligentemente também usou para fazer a desapropriação e a duplicação da parte sul da Santos Dumont, né, que é essa parte que vai da João Colim até a Tenente Antônio João. E o governo utilizou, legalmente elevou o potencial construtivo daquela região para que as pessoas pudessem fazer a desapropriação, né, enfim. Então, muito bom, resumidamente, né, foram essas três entregas. Claro que tem muito mais história. Tu participou da lote, então, ali da... A gente participou do Conselho da Cidade também e da aprovação. A lote foi um pouco antes, né? A aprovação da lote. Mas esses instrumentos urbanísticos foram em 2019. A lote, se eu não me engano, foi em 2017. Né? Okay. E esses instrumentos foram em 2019, que hoje permitem, né, dão um norte, como eu falei, né, para o desenvolvimento imobiliário da cidade né, para onde a cidade quer crescer, aonde é permitido crescer, onde tem espaço para crescer. Onde tem infraestrutura. Olhando para o adensamento. Né? Joinville é uma cidade muito espalhada, né, o que a gente sempre fala, e isso tem um custo muito alto, né, porque é energia em cada ponta da cidade, saneamento básico, água, esgoto, né? Tratamento de esgoto, a água fluvial, então tem muito... a estrutura urbana é muito asfalto, né? demandada, né? Asfalto, e aí linha de ônibus e tudo mais, né? Então, a ideia, e esses instrumentos vieram para isso, para estimular o adensamento da cidade. Né? Então, à época a gente viu os vazios urbanos da região central expandida, eram correspondentes aos bairros o Morro do Meio e o Espinheiro juntos. Poxa. Então, se todo mundo estivesse ocupando essa área urbana central expandida, esses dois bairros já, né, assim, não precisariam... A população desses bairros estariam contempladas aqui. Muito então, bom. E isso gera um custo para o município. Né? Boas entregas. Então tivemos um bom trabalho aí que, a meu ver, a gente entregou nesse período de 8 anos na prefeitura. Tudo que tu vai fazer, tu pede um parecer jurídico, né, para as ações e tal. Qualquer passo para ver se não está batendo, né, ou conflitando com alguma outra norma, regra ou lei, enfim, tem que ter um cuidado jurídico bastante importante. Beleza. E atualmente como é que está a Santa Fé? Então, teve toda essa jornada, você reativou ela, depois ela ficou... sobre muito, né, eu não diria gestão, mas o operacional,
funcionários, as funcionárias, e aí passa esse período de gestão pública tua, você traz esse viés, né, muito mais atento ao jurídico, isso vem colaborando então para as novas decisões, as novas ações, enfim, e como é que ela está hoje, então, assim, a Santa Fé? Michael, em final de 2019, eu fiz uma reflexão, porque eu estava no governo, tinha mais um ano de governo aí em 2020, né? E eu precisava responder uma pergunta que iam me fazer. Tu quer fazer parte do governo seguinte? E não importasse qual fosse, né? O setor público é carente de pessoas que queiram fazer, e, enfim, né? Então, sempre que tem uma pessoa que tem já alguma liderança e algum conhecimento, essa pessoa é sempre consultada para fazer parte do governo, né? E eu tive acesso a um estudo do professor da Singularity University que diz o seguinte: a nossa geração, a minha geração pelo menos, né, eu sou na faixa dos 50, vai até os 100 e vai até os 100 com disposição de quem tem 65 anos. Então não faz mais sentido você ter um propósito de vida, e sim um propósito de ciclo de vida. E um ciclo de vida, segundo esse professor, era de 10 anos. Aí eu olhei para a minha experiência e falei, opa, talvez esse estudo tenha a ver comigo, né? Nesse momento, principalmente ali, né? Eu tinha, né, 8 anos e meio de grandes empresas, né? De ter a experiência de ser executivo de grandes empresas. Depois eu tive a experiência de 8 anos de ser um servidor público, ser um executivo do setor público. E eu falei, o que eu gosto de fazer? Aí eu falei, eu gosto de ser empresário. Eu gosto de vender seguro, eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de conversar com o cliente, eu gosto de resolver os problemas dos clientes. É isso que eu gosto. Então, o meu próximo ciclo vai ser na empresa, né? Então, os próximos 10 até 2030 vai ser na empresa. E foi assim que eu fiz, né? Aí eu comuniquei internamente, né, o prefeito e tal. Ou 8, né, João Meio? Porque o teu ciclo é meio de 8 ali, né? Meio de 8, 8,5, né? Quem sabe, né? 9, é um número bacana. Aí eu internamente, né, deixei isso tudo bem claro, né, até porque tinha eleição e tal, né, e podiam acontecer convites. E depois surgiram outros 2 convites, até para o governo do estado, e eu declinei porque eu estava muito voltado à empresa. Então, esse ciclo agora é empresarial. Eu voltei para a Santa Fé 100% em 2021. E, né, a Santa Fé, nós, como eu falei, né, operamos para seguros, pessoas físicas e pessoas jurídicas, em todos os seguros. Então, tem alguma necessidade de seguro, vem a nós e a gente vai escutar, diagnosticar para resolver. Direcionando hoje o teu esforço para algum ramo específico do seguro? Porque é bem amplo, né? O seguro é bem amplo. O seguro que eu mais gosto de vender, Michael, é o seguro de vida. Olha que legal. Seguro de vida. Nós operamos com vários, vários João Meio, produtos. Assim, eu tenho uma curiosidade. Parece ser o mais difícil, não é? E parece que é o mais difícil, Mas eu vou dizer por que eu gosto do seguro de vida. Primeiro, o seguro de vida é o único seguro que ele vai cumprir o propósito ao qual ele se presta. De fato, né? De fato, né? Não tem outro seguro. O seguro de carro pode ser colidir, ser bater. O seguro de residência é ser roubar. O seguro de vida não tem o C. Em algum momento aquela pólice vai ser usada, né? E, bom, se a gente sabe que um fato vai acontecer e que esse fato vai trazer consequências financeiras para mim ou para minha família, por que eu não vou mitigar esse problema, né? Esse fato? E o seguro de vida faz isso, né? Hoje, por exemplo, um seguro de vida, qual é um problema? Uma pessoa falta, tem que fazer um inventário. Um inventário é um processo obrigatório que custa de 10% a 12% do patrimônio da pessoa. Só aí já... Então, vamos lá, uma pessoa que tem 500 mil de patrimônio, tem uma casa, um carro, um dinheirinho guardado e tal, né? Depende do imóvel, até mais que isso. Mas vamos lá, um exemplo de 500 mil. Se essa pessoa falta, para fazer o inventário dela são 15%, ou seja, são R$75 mil. E não tem nada que não esteja no inventário. O carro entra em inventário, o dinheiro no banco entra em inventário, o terreno entra em inventário, ações em bolsa entra em inventário, todo o patrimônio de uma pessoa entra em inventário. Só não entra em inventário o seguro de vida. Então, para resolver esse problema aqui desse exemplo nosso, do cara que tem 500 mil de patrimônio e vai ter que pagar 75 mil a esposa ou o marido,
vai ter que pagar de 75 mil de inventário. Se ele tem 500 mil de patrimônio, será que ele tem 75 mil reais líquidos para pagar esse inventário? Que não esteja na conta conjunta, que não seja um dinheiro à parte, né? Dificilmente. Essa reserva, né? E é esse problema que o seguro resolve, sabe? Muito interessante. E vamos lá, um seguro de 75 mil para um homem de 40 anos hoje custa em torno de R$ 30 mensais. Então, sabe, o preço para resolver o problema é muito baixo, né? Uma pessoa que tem 500 mil de patrimônio, ela consegue pagar R$ 30 mensais num seguro de vida. Sim. Né? E é essa consciência que a gente procura levar para os clientes e para as pessoas. Claro que daí tem outras coberturas, doenças graves e tal, mas aí... Tem um outro viés do seguro que usa-se em vida, né? Também. Sim, mas o meu propósito, né, de sempre esclarecer para os clientes é essa questão, sobretudo do inventário. E aí tem 3 variáveis, né? O inventário, a educação dos filhos e o custo de vida. Né? E essa tem que ser uma conversa muitas vezes, Maicon, eu prefiro sempre com o casal. Sim. Porque em algumas situações, e não poucas, a mulher tem a renda maior da casa do que o marido. Né? E aí o seguro maior tem que ser para ela e não para ele. Então esse diagnóstico que a gente faz é sentando com os clientes e é sempre olho no olho, né? Ouvindo, e muitas vezes a gente entra em situações, né, que são de confidencialidade do casal, né? Quanto que um ganha, quanto que outro ganha e tal, e qual o patrimônio que tem, e a gente leva isso muito a sério também, né? Esse sigilo natural, né? Tem LGPD para isso hoje, inclusive, mas não precisamos nem falar em lei. É o sigilo moral que a gente tem que ter com os nossos clientes, né? Bem interessante. E tu falando assim, por exemplo, né, eu já tive próximo assim, né, de seguradora, também já tive uma experiência, mas não tinha essa clareza. Pois é. Então, eu penso muito, passa por esse despertar dessa consciência. Porque há um assunto que a gente não curte muito falar, né, que é morte. Né? Então, assim, essa questão, né, dessa falta. Então, a gente tenta, não, deixa... Mas aí, sabe que vai acontecer. Não tem, né, como você falou, não tem o se. Não tem o se. Só que falar disso é delicado, né? Então, tem que ter eu diria, ter uma sensibilidade para chegar na pessoa, trazer essa clareza e resguardá-la, né? Porque, poxa, já também agora aqui, refletindo, já é um momento difícil da perda. Eu tenho que lidar ainda com arcar com mais um ônus. Né? Exatamente. Por conta de não ter conhecimento, muitas vezes, por ignorar. E, Maicon, eu costumo dizer para alguns clientes, inclusive, olha, a pergunta vai vir. O sujeito faleceu, está ali no velório ainda e tal. A pergunta vai vir, talvez até no velório, talvez até de algum familiar próximo ou de algum amigo, né? Ou no máximo no dia seguinte. Ele tinha seguro? Ela tinha seguro? Essa pergunta vem, não vem? Né? É natural. E aí eu falo para os clientes, tu vai deixar que essa resposta seja não? Né? É uma questão de responsabilidade, né, nossa, né? De deixar a nossa família, pelo menos não passar a gente não deixar problemas para eles. Né? Então, eu acho que essa é uma responsabilidade grande que nós temos, né? Principalmente o marido, né? o chefe do lar, né? Ou a esposa, né? De trazer esse assunto, discutir e faz o mínimo... não gosto e tal, não gosto de produto. Tem alguns que falam que chama a morte, tem outros que falam que vou deixar para fulano, não sei o quê, vou deixar para o Ricardão e tal. Será que esses preconceitos são maiores do que a responsabilidade que a gente tem que ter com a família? Né? Essa é a pergunta que a gente tem que responder. Né? Muito bom mesmo. Vamos falar de uma coisa muito interessante. Vamos lá. Que tu também não consegue parar assim, né? Né? Não é só, é muita coisa, né? Gerir uma empresa, mas tu sempre está inventando umas coisas diferentes, a mais. Primeiro, o associativismo ainda corre na veia, assim? Ainda... Corre na veia. Eu sou associado, né? Sou membro, sou conselheiro, faço parte do Conselho Deliberativo da CIG, né? Legal. Também presidi o Convention Bureau daqui de Joinville, né? E faço parte, sou membro hoje do Convention. E também do Sincor, né, que é o Sindicato dos Corretores de Seguros, né, do estadual. Também faço parte do Sincor. Sou social do Sincor. E então tu corre para lá, corre para cá e ainda encontrou um tempo para desenvolver uma corrida, é isso? É verdade. É verdade. Nós temos a Santa Fe Run, né, que é uma corrida que a gente faz anualmente.
E aí a gente juntou um pouco de ideologia, de vontade, de gosto, né? Porque eu sempre, desde 2000 eu corro corrida de rua, né? E com esse link de buscar linkar seguro de vida com qualidade de vida com seguro, né? E aí a gente idealizou a Santa Fe Run. Nós temos um parceiro muito bacana, que é o Luiz Silva, o Luizão da Number Sports. Ele é nosso parceiro, nosso sócio na corrida, né? A gente organiza a 4 mãos. E a corrida é sempre no anel externo do Perini Business Park. Né? O nosso escritório hoje é no Ágora Tech Park. E a corrida a gente desenvolve dentro do Perini. É um local seguro, plano, pavimentado. O corredor que já corre, né, mais experimentado, ele gosta de fazer o pace, né, que é o tempo, né, baixar de 5, de 4, de 3 e pouco, né, por quilômetro. Então, é um ambiente bom. E para aqueles que querem iniciar, que esse é o grande estímulo, o grande foco e o propósito da Santa Fe Run, a gente tem o 4,5, que é corrida e caminhada. Né? Então, a gente criou a Santa Fe Run em 2022, e o propósito dela é estimular a prática de exercícios físicos em família. Que legal. Por isso que... O percurso seguro, 100%. Uma distância bacana, pode ser caminhada, pode ser corrida. Então, assim, é para iniciante mesmo. Para iniciante, para né? Família. A gente até quebrou, né? Geralmente é 5 e 10, a gente quebrou o 4,5 e 9, até para... psicologicamente não é 10, não é 5, é 4,5, é 9. Né? E o 9 tinha que ter, né? E o 9 tinha que ter, né? Muito bom. E esse ano tem a edição... Tem edição 3 de maio agora. Tá, né? tá aí. Tá aí, né? 3 de maio. E a gente faz a gente trouxe a corrida para cumprir esse propósito. A gente analisou o seguinte: todas as corridas de rua, geralmente, é domingo, 7 horas da manhã ou até mais cedo. Né? E se eu quero estimular a prática de exercícios físicos, é mais fácil não ser tão cedo, né? Porque aquele cara não quer... Não, vou acordar começar, cedo. Né? Porque se a largada é às 7, tu tem que acordar às 5h30, né? Depende do local onde é. Então, a gente trouxe para a tarde, para o período da tarde, do sábado à tarde. Então, a gente começa uma programação às 15 horas, tem uma banda lá que vai estar lá, o Conexão Tames, uma banda super show. Para dar uma energizada. Né? Para dar uma energizada na galera e dar aquele ânimo. E aí tem ativações, né? Lá, o aquecimento e tal. E 15 horas inicia, 17 é a largada, 19 é a premiação. Nesse meio tempo tem uma série de atividades. Tem o pessoal do Cangu, que é muito animado também, vai lá, faz a dança deles e eles correm também. Então, sim, também muito bacana. Pode caminhar, pode correr, pode pular ainda. Pode fazer pular, o percurso pulando. E tem os kids também, que é uma corrida super animada, né? Que é a criançada correndo e eles levam muito a sério aquela energia. E aí tu vê uma criança com a medalha, com a camisa. Poxa, Jamei, parabéns, porque eu tive a oportunidade e estar aqui conversando sobre isso com você. Está me estimulando. Vai, vamos lá. O Alca vai estar lá presente. Eu vou estar lá representando o Alca e convido, né, todos da comunidade. Vamos prestigiar, é algo saudável, algo que tem uma energia muito boa, já participei. Realmente, né, traz uma energia gostosa. Assim. Pode fazer merchan aqui? Claro. @SantaFeSegs, lá na link do bio, na link da bio lá, tem a inscrição. Vai até dia 22, quarta-feira. Vamos aproveitar, então. Tá finalizando aí. Então, vai lá, se inscreve e curte lá. Vai ser um sábado à tarde muito bacana. Deus sempre tem nos ajudado com um tempo muito bom, né? Tomara que esse ano tenha também. Ótimo. Estamos caminhando para os nossos finalmente. Tem algo a mais que tu queria compartilhar? Não, agradecer mesmo, Maicon, né? Aí a oportunidade, né? Você falou dos produtos da Santa Fe, a gente então opera para pessoa física e jurídica, né? Para pessoa física, basicamente são os 5 seguros, né? Automóvel, residencial, vida individual, viagem e equipamentos portáteis. E agora também a bike está vindo forte, né? O seguro de bike. E no empresarial aí todo o leque que tem de seguros empresariais, né? Desde o seguro da empresa propriamente dito, como seguros garantia, seguros de E&O, seguro cyber, plano de saúde, seguro de vida empresarial, enfim, né? Todas as necessidades que tem. Quem quiser tomar um café contigo lá para entender um pouquinho melhor esse portfólio que tu tem de opções para deixar a vida dela mais segura? 999956090. Meu celular, liga, né? Manda um WhatsApp, né? A gente bate um papo, vai ser uma alegria receber, né?
nosso, quem está nos assistindo, enfim, lá na Santa Fé. O escritório é no Ágora, né, no Ágora Hub, no primeiro prédio ali, dentro do Perini Business Park, aqui em Joinville. Né, e vai ser uma satisfação poder recebê-los lá. @SantaFéSegs, né, no Instagram, no LinkedIn Santa Fé Seguros, no Facebook Santa Fé Seguros. Então é fácil de achar. O site santafeseguros.com.br. Digitou Santa Fé Seguros, vai te encontrar. Vai encontrar a gente. Ótimo. Vamos fazer um bate-bola. Vamos? De corrida tu é bom. Agora vamos ver como é que fica o bate-bola. Ai. Jalmei, um livro que todo empreendedor devia ler. O livro, bom, pode ser clichê, né? Mas a Bíblia, né? A Bíblia. Mas tem um livro que eu li muito cedo e que hoje pouco se fala dele. O Maior Vendedor do Mundo. Og Mandino. Li. Esse aí é... Muito bom. Que é uma Bíblia do vendedor. Muito bom mesmo. Um hábito que te ajuda a ter sucesso. Acordar cedo. Um erro que você aprendeu muito. Problema financeiro não se resolve com dinheiro. Aprendi isso aos 21 anos. Problema financeiro não se resolve com dinheiro. Uma frase que te inspira? Tem uma frase que me inspira, ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Show. Esse eu acho que já deu para entender o que vai ser, mas fala aí, um hobby que faz você relaxar. Corrida. Um superpoder. Você gostaria de ter, assim, fosse para escolher... Ser um super vendedor, né? Ser um super vendedor no sentido de, não só de vender seguros, né? Mas de vender as ideias, de vender qualidade de vida para as pessoas, né? A gente hoje em dia está tão polarizado em tudo, né? Se eu pudesse ter o superpoder de, vamos ter bom senso nas coisas. Conciliador. Ser conciliador e a gente viver melhor, acho que esse seria o superpoder. Um negócio que você admira, Amazon. que não seja a Santa Fé, porque a Santa Fé a Amazon. Amazon tem um livro chamado Fricção, que fala desses novos negócios tecnológicos, né? E que a gente tem que perder a fricção, né? Aí ele dá um exemplo, né, do Uber, que o Uber, hoje você pede um Uber e antigamente para você pedir um táxi você tinha que ligar no ponto e tal, né? Hoje você sabe qual motorista que vem, quantas estrelas ele tem, qual vai ser o valor da corrida, ou seja, não tem fricção nenhuma. E a Amazon é craque nisso, né? Com 2, 3 cliques tu compra o que tu quiser, né? E a Amazon, acho que eles têm como missão lá interna não criar fricção para o cliente. E a Amazon é um produto, uma empresa admirável. Um sonho ainda que tá para ser realizado. Puxa, né? Ver a Santa Fé crescer aí e ser a maior e a melhor corretora de seguros de Joinville. Uma causa que você apoia? O associativismo. Eu gosto do associativismo, de ajudar as empresas a crescerem, né? E gerar conexões é um pouco do que o Alca faz, né? Isso, exatamente. Gerar essas conexões e, através de boas práticas, todo mundo crescer. O mercado é grande, Michael. O mercado tem para todo mundo, sabe? Se todo mundo se ajudar, não importa se é do setor ou não é do setor, concorrente ou não, né? Aliás, a concorrência é uma coisa que joga a gente para frente, né? Que faz tu estudar, faz tu ser melhor, faz se mexer. Então, o associativismo é muito bom. E aqui uma curiosidade, uma coisa estranha que você fez para conseguir um cliente. O porta a porta. Causa estranhamento, né? Porque o porta a porta, assim, né? Agora a gente fala e tal, mas no dia é um frio na barriga que, né? Tu olha ali... Só quem fez que sabe, né? Tu olha ali naquela... Será que eu não vou atrapalhar? Naquela farmácia, aí o cara dá uma mexida na porta, tá vendo? É um sinal para não ir. Né? Tu quer achar 1000 motivos para tu não ir, né? Então, com certeza, e fazer o porta a porta atrás de clientes é a coisa mais estranha ou mais difícil, né? Talvez, que eu já fiz. Maior conquista? Eu sou muito grato com tudo que eu tenho, né? Graças a Deus, a minha carreira, as oportunidades que eu tive, foram oportunidades que foram se complementando ao longo do tempo. Então, eu sou muito grato com tudo que eu tenho. Pela trajetória. Mas a gente sempre, né, quer mais, né? Exatamente. E definição de sucesso a essa altura do campeonato para o Jalmei?
é tu não dever para ti. Né? Verdade. Porque quando a gente tem as nossas metas, nossos objetivos, nós temos um caminho a trilhar, né? E se tu tem a disciplina para cumprir esse caminho, tu não tem dívida contigo. E aí, isso é o sucesso, porque daí tu vai estar cumprindo aquilo ali. Se tu não tem dívida contigo, tu está cumprindo o plano que é para ser feito. E isso vai te levar ao sucesso naturalmente. E um pouco assim, na hora que tu... É a questão de ir para academia, a questão de fazer uma atividade física, do tá pago, né? Então, isso é sucesso, né? Tu não ter dívida contigo mesmo. Ser comprometido consigo mesmo. É isso, né? Exatamente. E uma mensagem final para quem está nos assistindo aqui no AlcaCast. Poxa, acreditar em si, sabe, Michael? Se tu vai ver qualquer livro, se tu vai ver qualquer biografia, eu gosto muito de ler biografias, né? E quase em todos eles nunca foi fácil. Não teve nenhum empreendedor que disse, não, comecei, tudo deu certo, eu tenho um toque de Midas e tudo virou ouro. Não. Não é uma linha reta, né? Não uma linha reta, é uma linha, né? E tu vai conversar com qual que é o maior empreendedor do Brasil, talvez, Jorge Paulo Lemann, hoje, né? Tu vai perguntar para ele, ele vai perguntar, acredite em si. Tu vai perguntar para um Guilherme Benchimol da XP, acredite em si. Tu vai perguntar para pro Geraldo Rufino, né? Que é um exemplo também de empreendedorismo, né? Que saiu de muito, né? De baixo ali, camelô e tal. Tu vai perguntar para ele, acredite em si. A Bíblia diz para a gente acreditar na gente, né? Josué 1,9 fala, ser forte e corajoso, né? Então, você que está nos assistindo, acredita em você, bota fé no taco, né? Desenha um plano de ação, não importa se é empreendedor ou se não é empreendedor, se trabalha numa empresa, coloca fé no taco, faz o plano, seja disciplinado a cumprir esse plano, não é fácil. Tudo te joga para ter conforto, né? Tudo te joga para o sofá da televisão e não para o livro, para tu estudar, Mas, e assim, não precisa ficar workaholic também, né? Vai medindo as coisas, equilibra. Mas acredita em si. Eu acho que a grande mensagem é acredita em si, bota fé no taco, faz o que tem que fazer, ora e trabalha. Né? No meu WhatsApp, né, é fé e trabalho. Né? Então, é isso. Não tem... botar fé em si e fé e trabalho. Muito agradecido pela tua participação. Foi muito bom bater o papo contigo aqui, conhecer um pouco mais do Jalmey, conhecer essa tua trajetória muito interessante, conhecer um pouco mais sobre o mercado de seguro e só tenho a desejar, né, muito sucesso, ainda mais do que tu já tem, que realmente possa ser ainda mais próspero em sua vida, para você, para sua família, para os teus colaboradores, para a tua empresa. E você que está nos assistindo, gratidão por estar aqui conosco, compartilhar o seu bem mais precioso, que é o seu tempo. E te convido para estar aqui junto. Próxima pode ser você aqui nessa cadeira, compartilhando a sua história, inspirando pessoas assim como o Jalmey teve a oportunidade. Eu sou muito grato de estar aqui, vivenciando, sentindo isso, essa inspiração da trajetória dele. Fica o convite e até o próximo AlcaCast, o espaço para os membros do Alca compartilharem suas histórias e seus negócios.